e ele entrou lá na Saniolo para renegociar, tá? E saiu com a conta de R$6.000 para pagar em 5 anos. Tá? R$6.000. Tá? O que acontece? A Ângela não pagou. Segunda-feira cortaram a água dela lá. Bom, gente, a minha missão aqui é falar sobre a experiência de Ouro Preto, tá? Falar sobre a situação da população e das comunidades, né? E também eu vou falar um pouco da nossa luta lá nos últimos 4 anos, pelo menos. Eu estou na luta há mais de 10 anos, mas na luta contra a Saniolo, que é a concessionária sul-coreana, né, que conseguiu, né, essa privatização lá no nosso território. Eu começo a minha fala com um jornal de circulação regional, né, um jornal de Mariana, um jornal recente, né, uma edição recente, e que tem uma entrevista com o superintendente da Saniolo, que é essa empresa, essa concessionária sul-coreana, né? Então, ele diz, nessa matéria, nessa entrevista, ele fala assim, ó, nós já fizemos 2.726 cortes de água. Nós fizemos 2.726 cortes. E ele fala isso de uma maneira assim, de muito perversa, muito sádica, sabe? Quem lê a matéria toda sente a perversidade e o sadismo dessa pessoa. 2.726, talvez, para quem mora aqui em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, talvez fique um pouco difuso de entender esse número. E eu vou esmiuçar. 2.726 significa 2.726 famílias. Ou seja, um universo de mais ou menos 11.000 pessoas foram subtraídas do direito da água, né, em 2023, até setembro de 2023. Né? Eu estou falando de uma população de 74.000 pessoas. Então, 11.000 pessoas tiveram retirado o seu direito da água. Né? Então, imaginem bem a proporção que até onde vai o sadismo e a perversidade dessa pessoa. Então, gente, olha, isso significa mais ou menos 14% da população de Ouro Preto, em 2023, teve cortada a sua água. É desse número que nós estamos falando. E se a gente fizer a proporção, imagina esse número em Belo Horizonte, imagina esse número em Contagem, em Birité, o que significa isso? Então, estou colocando esse número para vocês verem a experiência de Ouro Preto de uma empresa concessionária que está atuando lá desde outubro de 2019. Tá? Aí pode passar. Eu queria apresentar para vocês porque ele coloca esse senhor, o superintendente, ele coloca na entrevista que o povo de Ouro Preto não gosta de pagar as contas. Ou seja, ele está chamando nós de caloteiros, está chamando a gente de caloteiro, falando que o povo de Ouro Preto é caloteiro. Então, eu vim aqui apresentar para vocês os caloteiros, o povo de Ouro Preto. Quem é o povo de Ouro Preto? Tá? Nós temos aí a conta da Ângela. Pode ficar tranquilo, viu, gente? Eu tenho a permissão e a confiança dessas pessoas para apresentar essas contas aqui, e eu vim para isso. A Ângela, no mês passado, ela recebeu essa conta aí, R$ 832 no mês passado. Ela ficou louca. E a Ângela, ela é uma pensionista do INSS. Ela tem 70 anos. A casa dela tem 3 pessoas. A filha dela é diarista, é mãe solo, né? E mais uma criança de cerca de 8, 9 anos. Então, é disso que nós estamos falando. A Ângela, porque a gente sabe que quem dá calote, quem sonega, são ricos. A Ângela paga a conta em dia. Pobre paga a conta. Rico não paga a conta, não, nesse país. Então, a Ângela, o que ela fez? Ela foi no PROCON, foi procurar a Arisb, que é a agência reguladora,
e ela foi negociar com a concessionária, com a Sanioro. Acontece que ela já tinha uma negociação anterior, ela estava devendo 2.400 para a Sanioro, que ela fez uma negociação para pagar de 24, 30 vezes, né? Então, quer dizer, somada a esse endividamento de 2.400, ainda tinha mais essa conta de 8.300, 800 e pouco, né? E a coisa estava se acumulando, vem se acumulando esse problema com a Ângela, que mora lá em Cachoeira do Campo, na Vila do Cruzeiro, que é distrito de Ouro Preto, né? Que falta água, porque não falta água. Esse final de semana faltou água para todo mundo. Água e luz, viu, gente? Faltou água e luz para todo mundo. Então, desde janeiro vem se acumulando um problema, e ela entrou lá na Sanioro para renegociar, tá? E saiu com a conta de R$6.000 para pagar em 5 anos. Tá? R$6.000. Tá? O que acontece? A Ângela não pagou. Segunda-feira cortaram a água dela lá. Tá? Ela está sem água. A família dela está sem água, lá em Cachoeira do Campo. Tá certo? Então, estou colocando aqui uma experiência real. Eu estou falando da realidade concreta. Tudo para mim depois é nota de rodapé. Tá? Vamos passar aqui, mas você passa para mim. Aí tá as contas que estão acumuladas da Ângela. Aí vocês podem ver lá os valores. Eu não consigo ver daqui, já eu não consigo ver, mas tem R$4.251. Era, ó. Os valores que estavam acumulados antes, tá? Então, a Ângela é um exemplo. E eu vou dar um outro exemplo, que é a Efigênia. Efigênia é minha vizinha. Ela é diarista, tá? Mãe solo. Ela tem quase 60 anos, está trabalhando até hoje, tá? Faz faxina para conseguir pagar as contas. E a Efigênia é dessas também que não gosta de dever ninguém, tá? Eu até trouxe o caso da Efigênia na última audiência pública que nós fizemos. Por que eu trouxe o caso da Efigênia? A Efigênia, ela renegociou, paga R$250 por mês do que está acumulado, tá? E a última conta dela veio R$250, ou seja, ela paga R$500 por mês, né? A perspectiva dela dos próximos 5 anos é de pagar R$500 por mês para Sanioro, tá? Ou seja, ela tem que fazer 5 faxinas, né? 5 faxinas, e é faxina pesada, né? Tem uma mulher de 60 anos que não tem previdência, né? Não tem INSS, então ela tem que trabalhar pesadamente, fazer 5 faxinas para pagar a Sanioro, né, para pagar a concessionária. Então, essas pessoas que o superintendente da Sanioro chama de caloteiro são pessoas como essa aí, ó, como essas que eu apresentei. E isso não é caso isolado, não, gente. Isso você pode multiplicar por 10, por 100. São dezenas, são centenas de casos assim que estão acontecendo em Ouro Preto. O que está acontecendo em Ouro Preto, que talvez está levando tanta repercussão, é porque eles fizeram de Ouro Preto um laboratório, sabe? Um laboratório. Porque essa empresa veio da Coreia do Sul, né? E achando que ia implantar sem resistência da população, que ia encontrar um cenário em que as pessoas não resistissem. Nós estamos falando de Ouro Preto, uma cidade que vive há 300 anos resistindo, né? E o que acontece, gente? Todo lugar que eu vou, eu preciso desmistificar essa ideia desse cartão postal de Ouro Preto. A população de Ouro Preto é predominantemente negra, pobre e periférica. As pessoas que estão dando calote, entre aspas, calote na Sanioro, elas não moram na Rua Direita, elas não moram na Praça Tiradentes, elas não moram no Paço do Ouvidor. Tá? Essas pessoas moram no morro. Nós não temos política de habitação, nós não temos política de saneamento, menos de 3% do esgoto. E se vocês olharem lá na conta da Ângela, ela está cobrando ali esgoto tratado. Só que a Ângela não tem esgoto tratado, porque no menos de 3%
do esgoto de Ouro Preto é tratado. Uma cidade que é patrimônio da humanidade tem menos de 3% de esgoto tratado. E estão cobrando da Ângela, né, R$ 800 para implantar, implantar esse esgoto que nunca teve, né? Que é anos de incúria, anos de incompetência, anos de tratar o povo, né, como servo. É o que existe isso em Ouro Preto e em Minas Gerais, né? E essas empresas pensam assim, que é servidão mesmo. Isso é uma servidão moderna, isso é escravidão moderna. Eu trouxe isso aqui e falo que Ouro Preto é laboratório, porque o referendo que a gente está defendendo aqui, ano passado, nós pedimos lá em Ouro Preto fazer um referendo, tá? E está 1 ano e meio está nas comissões internas discutindo a legalidade do referendo. Gente, isso é o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, a maior lei que existe nesse país. Isso não se discute, isso é direito do povo. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: olha, nós estamos lutando por uma prerrogativa, um direito constitucional, o direito ao plebiscito, o direito ao referendo, o direito à participação popular. Porque se essa casa, né, os parlamentos em geral, o que são? Os parlamentos em geral são casas que produzem lei para promover justiça. E se os parlamentares, seja vereador, deputado, seja senador ou presidente da República, que não respeitar a Constituição, eles não merecem o lugar que ocupam, tá certo? Então é isso. A mensagem que eu trago para vocês é que o que está acontecendo em Ouro Preto, essa empresa, ela quer fazer de Minas Gerais um feudo, quer fazer de Minas Gerais uma possessão. E a gente não pode permitir isso, né? A gente tem que lutar e resistir. Então, eu vim aqui hoje trazer essa mensagem, porque é importante que a luta nossa se amplie para que fortaleça nós lá em Ouro Preto também, para continuar resistindo. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Luiz Carlos.